Então, ok, ó. Então, nós temos nossa referência, a gente vai resolver alguns exercícios relacionados com as leis, a segunda lei da termodinâmica, tá? Terminando esse exercício, se der tempo, a gente faz uma introdução a ondas e oscilações, matéria nova, já fora da termodinâmica, ok? Bom, então, adotando a referência desses exercícios, né, essa referência aqui, a gente vai fazer esse exercício 65, né, que fala o seguinte: uma máquina térmica teórica opera entre duas fontes térmicas, executando o ciclo de Carnot. Então, essa informação é importante, tá? Então, é uma máquina de Carnot, certo? A gente viu que o rendimento da máquina de Carnot depende somente das temperaturas. Então, vou chamar de TB a temperatura da fonte fria, que é 127 graus Celsius mais 273. Por que eu estou somando por 273? Para converter essa temperatura de 127 para temperatura em Kelvin. Se eu somar, vai dar 400 Kelvin, que é igual a 127 graus Celsius, tá? Então, essa aqui é a temperatura da fonte fria. A temperatura na fonte quente, que eu vou chamar de TA, ela vai ser igual ao quê? A 427, né? A temperatura da fonte quente vale 427. Então, vai ser 427 mais 273. Bom, essa temperatura vai dar 700 Kelvin, ok? Que é igual a 427 graus Celsius. A gente vai utilizar a temperatura em Kelvin, tá? Qual que é o rendimento? Nesse exercício 65. Ele quer saber o rendimento. Para a máquina de Carnot, o rendimento é igual a 1 menos TB, que é a temperatura da fonte fria, sobre TA. Na aula passada a gente viu isso, tá? Para uma máquina comum, o rendimento é igual a quê? 1 menos calor na fonte fria sobre o calor na fonte quente, tá? Onde B é na fria e o termo A na quente. Certo? Bom, então o que a gente tem? Vai calcular o rendimento dessa máquina térmica. Então o rendimento vai ser igual a quê? 1 menos 400 sobre 700. Certo? Isso vai dar o quê? 1 menos 4 sétimos, que tira o mínimo, vai dar 7. 7 dividido por 1, 7 vezes 1, 7. Menos 7 dividido por 7, 1. Vezes 4, 4. Vai dar o quê? 3 sétimos. O rendimento, então, ele vai dar aproximadamente, vou colocar aqui, que é 3 dividido por 7, que vai dar aproximadamente 40, 0,4, aproximadamente 0,43. Multiplicando isso por 100%, o rendimento dela vai dar próximo de 43%. Então, esse é o rendimento da máquina de Carnot, tá? Aqui, ó, em 1824, acreditava-se que a máquina térmica poderia atingir um rendimento de 100%, ou algo muito próximo desse valor. Se isso fosse verdade, poderíamos transformar integralmente, ou quase, a energia térmica recebida pela máquina em trabalho. No entanto, o jovem engenheiro francês, um jovem francês, né, no caso, então esse jovem francês, ele propôs uma máquina teórica chamada máquina ideal, né, que percorresse um ciclo particular, depois denominado ciclo de Carnot, constituído por duas isotermas e duas adiabáticas. Esse aqui é da aula passada, né? Aqui que esse ciclo fala? Ele fala o seguinte, fala dois postulados, né? Nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas podem ter rendimento maior do que a máquina de Carnot, certo? Então, nenhuma máquina pode ter um rendimento maior do que a máquina de Carnot. O segundo postulado, ao operar entre duas temperaturas, a máquina de Carnot tem o mesmo rendimento seja qualquer gás. Assim, imagina uma máquina térmica funcionando de acordo com os postulados de Carnot. Em cada ciclo desenvolvido, o trabalho útil fornecido equivale a 2.000 joules. Então, a primeira coisa que a gente tem de informação, né, que essa máquina de Carnot, o trabalho realizado por ela é de 2.000 joules. Então, aqui, ó, até aqui, foi contação de história ou falando a teoria de Carnot, né? Então, o que a gente tem nesse exercício? Que o trabalho, ele é igual a 2.000 joules. Ok? E a temperatura das fontes térmicas são 500 Kelvin 300. Bom, então a temperatura da fonte quente, que a gente chama de QA, ele é de 500 Kelvin, ou seja, maior temperatura fonte quente. E na fonte fria, opa, coloquei QA não, né? É TA, né? Deixa eu apagar aqui. A maior temperatura TA da fonte quente é igual a 500 Kelvin. E TB é igual à temperatura da fonte fria, que é 300 Kelvin. Aí ele pede para determinar o rendimento dessa máquina. A gente viu que para a máquina de Carnot, o rendimento é 1 menos a temperatura fria, que é do TB, dividido por TA.
Então, o rendimento dessa máquina de Carnot vai ser o quê? 1 menos 300 sobre 500. Que dá 1 menos 3 quintos, né? Ok? Então, o rendimento de Carnot, da máquina de Carnot, vai ser o quê? 1 menos 3 quintos, que é igual ao quê? 3 dividido por 5 vai dar 0,6. 1 menos 0,6, 0,4. Se eu multiplicar esse 0,4 por 100%, o rendimento vai ser igual a 40%. Então, esse aqui é o rendimento da máquina de Carnot, ok? Dessa máquina específica, tá? Agora a letra A está realizado, agora a letra B. Qual que é a quantidade de calor retirada da fonte quente? Bom, a gente sabe que a máquina térmica, a segunda lei é bem tranquila, né? A máquina térmica é constituída de quê? De uma fonte quente, fornece calor lá, parte desse calor transforma em trabalho mecânico, e parte desse calor, ele é dissipado. Deixa só auxiliar minha filha ali, que ela tá tendo aula também. Só um minuto. Oi, Alice. Me ajuda? Oi? Vê? A senhora vê se você consegue ler sozinha? Você já entende? Letra por cima. Desculpa, gente. Não é só vocês que estão tendo aula. Vamos lá. Então, a máquina térmica, basicamente, eu tenho um fornecimento de calor, tá? Parte desse calor transforma em trabalho e parte dele é dissipado, tá? Que é esse QB aqui perto. Bom, se a gente sabe que o rendimento de qualquer máquina também é dado por 1 menos o calor perdido menos o calor que entra, opa, é isso mesmo, né? Ou a gente pode também reescrever um rendimento que é igual ao quê? O trabalho sobre o calor que entra. Essas duas aqui são verdadeiras, tá? A gente viu isso na aula passada, então eu posso utilizar as duas. Como eu já tenho trabalho e tenho rendimento, eu posso calcular o calor retirado da fonte quente. Então vai ser o quê? O rendimento, que é 0,4, é igual ao trabalho, que é 2.000 joule, dividido pelo calor que entra. Que é o que é A. Ok? O que nós vamos ter com isso? Deixa eu só dar uma presença para a Isadora, porque ela entrou e ela é do segundo MSI, né? Pessoal da DM, antes de eu terminar a aula, vocês ficam para que eu possa fazer a chamada, tá? Bom, então, eu vou passar esse QA para cá multiplicando. Então, vai ser o quê? 0,4 QA igual a 2.000, né? Agora, o 0,4 eu passo dividindo, então, QA é igual a 2.000 dividido por 0,4. Certo? Fazendo essa, já estou indo, Alice? Fazendo essa continha, nós vamos ter o quê? Que é 2.000 dividido por 4 sobre 10, né? Que é 0,4. Vai dar o quê? 2.000 dividido por 4 vezes 10. 2.000 por 4 dá 500, vezes 10 dá 5.000 joules. Então, esse aqui é o calor que entra, é igual a 5.000 joules. Ok? O calor que vai para a fonte fria, para a fonte fria, que é o QB, ele é igual ao quê? A gente viu que o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, em módulo, vai ser igual ao trabalho, né? Bom, o QA, ele vale o quê? 5.000. Isso que é a letra C, tá? Menos o calor da fonte fria, que eu não sei, o módulo. Isso é igual ao quê? Ao trabalho, que vale 2.000 joules. Tá? Bom, eu vou passar o 2.000 para cá e o QB para lá. Então, QB, o módulo de QB, vai ser igual ao quê? 5.000 menos 2.000. O módulo de QB é igual a 3.000 joules. Ou seja, 3.000 joules do calor fornecido é dissipado pela máquina, né? Ok? Só que agora a gente vai falar de refrigerador. O refrigerador, o funcionamento dele é assim, ó. Eu forneço um trabalho, esse trabalho vai comprimir e expandir um gás, tá? Daí, ele vai retirar calor da fonte fria, aqui é fria, ele vai retirar o calor dessa fonte fria e vai jogar calor para a fonte quente. Certo? Bom, o que é um rendimento do refrigerador? O rendimento do refrigerador nada mais é do que o trabalho que ele realiza, tem relação com o trabalho que ele realiza pelo gás e o quanto ele retira da fonte fria.
Ou seja, ele está retirando calor de um lugar e jogando para outro lugar. Só que esse não é um processo natural, né? É um processo inverso do motor. O motor, o que a gente faz? Tira calor da fonte quente, parte vira trabalho e parte vai para a fonte fria. O refrigerador não. Eu retiro o calor de um lugar, que a gente chama de fonte fria. Como que eu retiro? Eu só retiro se eu realizar trabalho sobre um gás. E parte desse calor, dessa energia, vai o quê? Vai ser jogado. Então, eu estou tirando calor de um lugar e jogando para outro. Tá? Forçadamente. Porque meu sistema estava em equilíbrio térmico e eu passei a não deixar ele em equilíbrio térmico. Deixar uma região fria e outra região quente. Ok? E a gente sabe que o calor, ele sempre sai da maior temperatura para a menor. E o refrigerador é o contrário, né? Por isso que eu tenho uma energia externa atuando, que é o trabalho sobre o gás. Então, o que a gente tem como rendimento? É a quantidade de calor retirada da fonte fria dividido pelo trabalho. Então, o rendimento do refrigerador é esse, tá? Ok? Olha só. Um refrigerador ideal, um refrigerador traseira, que é esse aqui, transferiu 5 vezes 10 a 5 joules de energia térmica para o ambiente. Enquanto o compressor produziu 3 vezes 10 a quinta joule. Ou seja, o trabalho do compressor é 3,0 vezes 10 a 5 joule. Ele pergunta a quantidade de calor retirada da câmara interna, ou seja, ele quer saber a quantidade de calor fria e o rendimento do refrigerador. Bom, se ele tem 5 vezes 10 a 5 dissipada para o ambiente, né? Então, o QA é igual a 5 vezes 10 a quinta joule. E o compressor produziu 3 vezes 10 a quinta joule, isso aqui é o trabalho do compressor. O módulo de QB, ou seja, o que é retirado aqui, mais o trabalho, isso aqui vai ser o módulo que é dissipado, que é perdido, tá? Ou seja, o QB eu não sei, que é o quanto que é retirado da fonte fria. Mais o trabalho, que é o quê? 5 vezes 10 a quinta. Isso tem que ser igual ao quê? Opa, o trabalho é 3 vezes 10 a quinta, né? 3 vezes 10 a quinta. Isso tem que ser igual ao quê? O quanto é dissipado, que é 5 vezes 10 a quinta. Então, eu vou passar esse 3 vezes 10 a quinta para cá, subtraindo. Então, quanto é retirado da fonte fria para que o refrigerador funcione é igual a quanto? 2 vezes 10 a quinta joule. Tá? Bom, isso aqui é a letra A. Agora vamos fazer a letra B. Ele quer saber o rendimento. O rendimento é o quê? É o QB sobre o trabalho. Né? Então, N vai ser igual ao quê? QB, que é 2 vezes 10 a quinta, dividido pelo trabalho, que é o quanto? 5 vezes 10 a quinta. Opa, 3 vezes 10 a quinta. Então, o rendimento é igual a quê? 2 terços. Se eu multiplicar isso por 100%, ele vai ser o quê? 200 por 3, que é aproximadamente 63%. Então, aqui é o rendimento do refrigerador.